Meu querido e minha querida, passando aqui para compartilhar contigo mais uma palavra do Senhor para o teu coração. E o endereço dessa palavra, uma palavra extremamente conhecida, localiza-se então em Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11, a passagem, a parábola do filho pródigo, que diz assim então a parábola. E Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Um pouquinho mais adiante, lá no versículo 25, então, ele vem falar sobre o outro filho, que diz assim: ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou. O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que te sirvo, e eu nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar bezerros gordos para ele. E o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque se seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola eu procurei resumir ela um pouco, porque é uma parábola muito conhecida. E ela tem aqui no seu eixo central 3 personagens. A gente tem a figura do pai, a gente tem a figura do filho mais moço, e nós temos a figura do filho mais velho. E aqui, no dia de hoje, o que o Senhor tem trazido ao meu coração é para nós focarmos no filho mais velho. E por que o filho mais velho? Porque quando se fala dessa passagem, a conotação basicamente fica ali, o foco central, o protagonista é o filho mais novo. Porque, afinal de contas, ele é aquele que é o rebelde, é aquele que pede para antecipar o tempo, antecipar heranças, propriedades e coisas do gênero. E todo mundo sabe, a palavra deixa muito claro que ele gasta o dinheiro de uma maneira errada, né? Gasta tudo que ele tem, os amigos somem, ele fica numa situação precária, vai trabalhar com porcos, ele fica desejando comer a comida dos porcos, de repente um dia ele cai em si e resolve voltar para casa. Então a gente já sabe, é muito debatido esse tema. Muitas pessoas se identificam com o filho pródigo, principalmente no seu momento de conversão, que é o seu momento onde você faz aquela reflexão maior e fica pensando: puxa, o Senhor me chamou, de repente ao invés de eu ir para o caminho que Ele queria, eu fui para outros caminhos, me arrebentei. Há uma máxima no mundo que diz que as pessoas elas vêm de 2 formas, ou elas vêm pelo amor ou pela dor. Normalmente pela dor se traz essa base bíblica como uma referência: o filho pródigo veio, aquele que estava afastado voltou, né? E é muito bonito, fato. Mas aí temos também a figura do pai. A figura do pai ela é uma figura ali esperançosa, né? Uma pessoa de idade, uma pessoa que ficou extremamente triste porque perdeu o contato com o seu filho, porque queria gastar a sua velhice tendo mais comunhão com o seu filho, provavelmente passar e compartilhar experiências, poder passar situações onde ele pudesse ter uma vida próspera, abençoada e coisas do gênero. E de repente o que o pai limita-se a fazer é ficar ali no lugar, esperando cotidianamente o retorno de um filho que ele não sabe ao certo nem se estava vivo. Mas essa era a postura do pai, que de repente é cometido de uma fonte de energia, esquece a questão da parte formal, porque naquela época uma pessoa de idade não poderia correr. Ele simplesmente de longe, quando avista o filho vindo, ele esquece todas essas etiquetas sociais e sai correndo ao filho, abraça o filho, beija o filho, cheira o filho, não deixa nem o filho pedir perdão, ele simplesmente derrama do amor dele. E aquela história maravilhosa, e depois dá ordem para os seus empregados para preparar uma festa, enfim, um retrato maravilhoso de um pai que realmente exalou amor. Mas nós também temos um outro personagem,
que na escala seria o terceiro mais observado, que é a conotação do filho mais velho. Uma pessoa que estava totalmente voltada para as questões da família. Nesta parábola deixa muito bem claro que ele estava no campo trabalhando. Significa dizer que provavelmente era uma pessoa workaholic. E por que eu extraio essa informação de uma maneira indireta? Porque ele não estava com o pai. Ele não estava ali preocupado com o pai, de repente, dia a dia, fortalecer o pai naquela expectativa. Tanto para um pai quanto para uma mãe, é regra, tá? Embora existam exceções, que o amor seja um amor comum entre os filhos. Ele poderia estar ali encorajando o pai, de repente, caminhando com o pai. A Bíblia poderia retratar com o filho mais velho estando junto com o pai, esperando a volta do filho mais novo, ou de repente ter ido numa missão como Davi foi, né, quando ele foi enviado pelo seu pai para saber como é que estavam os seus irmãos, a fim de repente mandar ali pão e água para que eles pudessem, para saber como é que eles estavam em meio àquela batalha de Golias. Mas não, o filho mais velho estava onde? Estava trabalhando, estava cuidando das coisas, basicamente dos negócios da família. A parte do pai, a relação com o pai ficou em segundo plano. Mas mais do que isso, ele era cometido de um coração endurecido. E como é que eu extraio também essa informação? Porque a Bíblia nos conta nessa parábola que quando ele está voltando para casa e ele escuta aquelas músicas e danças, ele fica extremamente enfurecido. Ele pergunta: o que está acontecendo em casa? O que está acontecendo? O que está pegando? De repente vem uma informação, e a informação que vem: olha, o teu irmão voltou. E ele ficou muito enfurecido, ele ficou extremamente indignado, praticamente acometido de um sentimento de inveja, retratado por uma pergunta que ele fez para o pai, aliás, uma afirmação que ele fez ao pai, quando ele deixou muito claro, diz: olha, eu não fiz nada, não errei, eu estou aqui contigo todo esse tempo, eu estou te servindo, eu estou cuidando das tuas coisas, você não me deu um bezerro sequer para eu pegar e fazer alguma coisa com os meus amigos, e aquele prostituto do teu filho, quando volta, você faz tudo que você faz. Ou seja, é uma pessoa de um coração duro, uma pessoa inflexível, uma pessoa que não entendeu o que é o sentimento da compaixão, do que é o sentimento do amor, um sentimento perdoador, um sentimento reconciliador. Na verdade, mais do que o sentimento, porque o amor é um mandamento, se nós formos analisar realmente de uma maneira muito fria, ele não é um sentimento, ele é um mandamento do Senhor. Mas esse filho não é acometido desse tipo de comportamento, muito pelo contrário, ele tem uma aversão a tudo que está acontecendo, ele tem uma aversão retratada muito clara, primeiro pelo irmão mais novo, e me sugere, pela forma com que ele abordou, que de uma certa maneira ele quis fazer meio que utilizar de uma máscara da autojustiça. Eu estava aqui, ele foi para lá, algo que é absolutamente condenado pelo Senhor, e também uma forma desrespeitosa, afrontosa, confrontante ao seu pai, um senhor de idade, onde ele, ao ver todos os anos, todos os dias, o pai ali gastando a vida dele na expectativa do filho mais novo, ele não se compadece do pai, ele reclama com o pai, porque ele não consegue enxergar, porque o sentimento de inveja, de dureza de coração o fazia cegar, ele não enxergava mais nada, ele enxergava os negócios da família, ele enxergava a sua autojustiça, mas a preocupação se o irmão estava bem, se não estava, se o pai estava feliz ou não estava, ficou em segundo plano. A Bíblia não retrata isso, um coração endurecido. Portanto, a preocupação desta passagem, desta parábola e a mensagem do Senhor ao nosso coração é que nós não venhamos ser acometidos e nem muito menos utilizarmos das máscaras da autojustiça. O Senhor é Deus, é nosso Pai, que está vendo tudo que nós fazemos, tudo. Nós devemos ter uma vida reta diante dEle, uma vida santa diante dEle. Se nós não tivermos uma vida santa, nós não teremos condição, quando nos encontrarmos com Ele, de olhar para Ele. Porque se nós não tivermos uma vida assim, essas pessoas não verão ao Senhor. E nós, a partir do momento que nós temos uma vida correta, não significa dizer que nós temos condição de julgar aqueles que não são. Quantas vezes eu escuto pessoas, cristãos, criticando outros, sem ter base bíblica, sem ter base de conhecimento, sem ter experiência, sem ter sentado à mesa para conversar e entender quem são as pessoas. E aqui está uma preocupação muito grande, porque muitas vezes
nós nos tornamos também fariseus, ou melhor, nós nos tornamos também hipócritas. Jesus repreendeu os hipócritas. Ele falou assim, você é hipócrita, porque você fala do cisco do olho do teu irmão e esquece a trave que está no teu olho. Algo que o Senhor faz com que pede para que nós venhamos realmente refletir e termos um comportamento totalmente oposto a isso. Portanto, da história que nós precisamos extrair é não sermos nem o filho mais novo, porque devemos sim respeitar o nosso pai, entender o que ele tem para nós e não tentarmos apressar absolutamente nada e sermos fiéis aos nossos valores, muito menos também o filho mais velho, que é acometido por uma dureza de coração, que se cingiu, se vestiu, utilizou a máscara da justiça e não teve a capacidade de retribuir, de se preocupar no amor pelo fato do pai ter gasto a vida dele buscando, esperando a volta de um filho. Então, nenhum nem o outro. Na verdade, é uma orientação do Senhor para que nós possamos agir de uma maneira correta, independentemente do que fazem ao nosso redor e nem comparar. Porque se nos compararmos, sempre vamos encontrar na nossa vida alguém melhor e alguém pior. E se fizermos isso, poderemos entrar num outro problema muito maior do que podemos imaginar. Que você cuide da sua vida, procure viver da melhor forma, que Deus continue te abençoando e assim você vai ter condição de ser verdadeiramente um discípulo de Jesus nessa terra, pregando o Evangelho em todo o tempo, nem sempre utilizando as palavras, mas pregando através da tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e não esqueça, Ele continua falando. Querido, se você gostou dessa mensagem que você acabou de ouvir, eu gostaria de te pedir uma coisa, que você então estivesse se inscrevendo no nosso canal, porque isso é extremamente importante. Ele continua falando. Deus todos os dias está mandando uma mensagem dele para o teu coração. Então se inscreve no nosso canal, que você possa estar ativando o seu sino de notificação para que quando nós postarmos você receba essas mensagens naquele mesmo momento. Que você possa também compartilhar isso com as pessoas que você segue, que você tem contato, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra e também que você deixe um comentário. E o comentário é muito importante para nós, porque em você comentando, nós vamos ter você na nossa lista de oração, nós vamos estar podendo interceder pela tua vida e pelas tuas situações, pela tua necessidade cotidiana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.